Bom, irmãos, amém. Palavra nesta manhã, amém, que eu tenho lido, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Amém? Isso é a Bíblia, né, irmão? Aí, uma das coisas que nós temos que saber, né? Deus só tem filhos. Amém? Deus só tem filhos. Deus não tem netos. Aleluia. Então, nós devemos, amém, pedir a Deus o batismo com o Espírito Santo. Aleluia. E o Senhor Jesus disse para nós fazermos isso. Aleluia. Uma das coisas, né, que nós vemos na Bíblia, né? Aleluia. Que Maria, amém, falando naquela festa de casamento, ela disse para aquelas pessoas: fazei tudo o que ele vos disser. Fazei tudo o que ele vos disser. E eu creio que esse é o grande problema de cada pessoa. Em que realmente eles não fazem tudo o que o Senhor Jesus nos manda, né? E a própria palavra de Deus é assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazem aquilo que eu vos mando? Então, aleluia, para fazer aquilo que o Senhor Jesus nos manda, é uma coisa, aleluia, que nós deveríamos saber. Que nós temos que ter o seu Espírito. Porque o Espírito Santo, irmão, ele é humilde e ele se sujeita. Amém. Agora eu me lembrei da menina ali, da Isabel, né? Não sei se o Levi falou dela. Falou, Levi? Deus abençoe. Tá? Nós estamos felizes de estar aqui, viu? Que veio do culto. Aleluia. Foi o irmão dela também. Graças a Deus. Jeremias também. Aleluia, está lá, né? Irmão, aleluia. Que bom ver os irmãos aí, né? Aleluia, louvado seja. Porque há coisas, irmão, que nós falamos e que Deus se agrada. Há coisa que nós falamos e Deus se agrada, né? Porque pelas tuas palavras tu serás justificado e pela tua palavra tu serás condenado. Então, quando nós falamos coisas boas, amém, Deus se agrada, né? Quando nós falamos coisa errada, Deus não se agrada, porque Deus não gosta da coisa errada. Deus não gosta de mentira. Deus não gosta de trapaça, né, de todas essas coisas erradas. Então, vamos seguir em frente. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. Então, fazei tudo o que ele vos disser. Por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazem o que eu vos mando? Então, irmão, nós temos que saber, primeiramente, colocar no nosso coração, não é colocar em nossa mente, porque a nossa mente é o cérebro e ali chama-se intelecto. Então, assim, ó, os intelectuais, é o homem, esse aqui, ó, esse homem de cima, na parte de cima, chama-se intelecto. Mas Deus não trabalha nessa parte de cima, no intelecto. Deus trabalha aqui, ó, no coração. É onde está a alma. Amém? A alma está onde? No coração. E nós sabemos que nós, amém, somos o único ser vivente que tem alma. O único ser vivente que tem alma. Amém? Todos os demais seres viventes não têm alma. O cachorro tem carne, sangue e fôlego, mas alma não tem. O profeta chega a dizer que a única diferença em que havia entre, aleluia, o homem
Adão e a serpente, a diferença não era nos seus traços físicos. Fisicamente, a serpente era exatamente como um homem, sem nenhuma diferença. Cabeça, tronco e membros. Assim era a serpente como o homem é, né? Formado disso. E então a diferença era que a serpente, amém, não tinha alma. Por que ele não tinha alma? Porque ele era um animal. E você vê ali, em Gênesis capítulo 3, que a serpente era a mais astuta de todos os animais que Deus criara. Então, a serpente era um animal. Sabia que a serpente era um animal doméstico? Olha ali e você vai ver que a serpente era um animal doméstico. Por isso que ele estava ali perto do homem. Isso já Bíblia. Que a serpente era um animal doméstico. Aí, tanto é que eles podiam se falar, se comunicar. E as pessoas, até hoje, eles ficam meio assim. Mas quem falou foi a serpente ou foi o diabo que usou a serpente? Você sabe que o diabo se incorpora na pessoa, né? E fala para as pessoas, diz até o nome das pessoas. Nós vimos isso através da mensagem do profeta, e quando Deus usou o irmão Branham para expulsar um demônio terrível que havia numa mulher, fazia 2 anos que a mulher não falava, estava fora de si, e quando Deus usou o profeta para expulsar aquele espírito, aquele demônio falou na mulher, disse até o nome do irmão Branham. Então você sabe que, aleluia, o diabo fala também, né? Mas ele precisa de um corpo para ele falar, né? Eu nunca ouvi, se ouvi agora, né? Eu sei que Deus fala, né? Aleluia. Muitas vezes eu já ouvi testemunho das pessoas dizer, olha, amém, Deus falou comigo, eu ouvi uma voz audível e Deus falou comigo. E o outro, não, Deus falou comigo, mas Deus falou no meu coração. Eu senti que aquela coisa foi no meu coração que eu senti aquilo ali. E às vezes Deus fala audível. Então Deus tem muitas maneiras, amém, de ele falar. Então a serpente, aleluia, né? Ele falou. Irmão, aleluia. Depois vamos falar um pouco mais sobre isso aí, né? As pessoas limitam a capacidade do poder de Deus. Não limite a capacidade do poder de Deus. Amém? Por isso que nós o chamamos que Ele é o Todo-Poderoso. Né? E nós vimos que, se vocês ensinarem, né, o próprio papagaio fala, né? O próprio papagaio fala. Amém? Eu creio que todos aqui já ouviram, né, papagaio falar. Eu já ouvi, né? Ia lá no meu irmão lá em Fampa, né? E ele até cantar, olha aí, até cantar o papagaio, né? Tinha um negócio ali, um hino, não vou dizer o hino, mas ali do Colorado, né, internacional, né? E ele cantava aquele, o papagaio falava. Então, irmão, se o papagaio, amém, podia falar, porque muitas vezes, vocês são dizendo em relação à mensagem que nós pregamos. Vocês são um papagaio de William Branham. Correto, irmão? Eu prefiro ser o papagaio do Espírito Santo que está em William Branham do que ser papagaio do diabo que está na serpente. Qual é que vocês escolhem? Aleluia. Eu prefiro ser o papagaio pelo Espírito Santo, repetindo o que o irmão Branham, amém, falou, do que, né, a serpente repetindo o que o diabo falou. Porque o diabo, irmão, ele repetiu, ou a serpente repetiu o que o diabo fala. Você sabia que a serpente repetiu o que o diabo fala? Você sabe como é que o diabo foi expulso do céu? Porque ele era mentiroso, ele enganou aqueles anjos, e por esse motivo ele foi expulso do céu. Então, a pessoa pode escolher. E eles estão escolhendo dia a dia o que eles estão repetindo. Nós, pela graça de Deus, amém, temos esse grande privilégio. Pode me chamar de papagaio, eu não tem problema não, pode me chamar de papagaio. Eu queria que você me chame de papagaio e que me chame de serpente. O que você quer escolher, serpente ou papagaio? Então, se você quer ser um papagaio de Deus, repita aquilo que Deus falou através do profeta que Deus enviou. Aleluia. Amém. E nós queremos, irmão, amém, estar na palavra. Então, que
Os que são filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito de Deus. O profeta, irmão, amém, ouvindo as mensagens, o pão diário, ao dizer assim, que sempre foi o Espírito Santo. Sempre foi o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo em Noé, foi o Espírito Santo em Enoque, foi o Espírito Santo em Moisés, foi o Espírito Santo em José, foi o Espírito Santo, amém, nos profetas, amém, foi o Espírito Santo em João Batista, amém, foi a plenitude do Espírito Santo em Jesus Cristo, amém, foi o Espírito Santo em Pedro, foi o Espírito Santo em Paulo, e todos esses homens que eles falaram pelo Espírito Santo, o que eles falaram? Eles falaram a verdade, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é o Espírito que é verdade, e a Bíblia também diz que o Espírito da mentira é o diabo, e diz a Bíblia Sagrada, seja Deus verdadeiro, seja a minha palavra verdade, e a palavra do homem mentira. Então, se o homem falar a verdade, então ele está falando em Deus, porque Deus não pode mentir. Aquele irmão ali, amém, deu o testemunho, estava ali, aleluia, ele deu de ouvir, aleluia, falar o testemunho, aleluia. Eu até, por mim, eu até gostaria de deixar o irmão Léo aqui, aleluia, para falar, porque eu gosto, irmão, de ouvir pessoas, amém, que são pessoas diferentes, porque eles podem falar e falar o que está no coração da pessoa. Essa pregação ensaiada, encomendada, eu não gosto muito disso aí, né? Porque às vezes, irmão, a gente ouve coisas, e você até prepara uma mensagem para passar a correção da pessoa, né? Mas eu creio, irmão, naquilo que Paulo disse, aleluia, que nada me propus saber entre vós, a não ser Jesus Cristo. Amém? Então esse é o meu objetivo, aleluia, de pregar o Evangelho. Não mirar uma pessoa e atirar na pessoa, porque aquilo ali, aleluia, muitas vezes a pessoa se coloca como escudo, né? Em vez de você pegar o diabo, você pega na pessoa. Em vez de vir para a casa de Deus, receber uma palavra de Deus, receber uma palavra de fé, uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto, consolo, uma palavra de edificação, você sai lutando. Pai, meu Deus, por que eu fui no culto? Né? Aí a pessoa já fica, meu Deus, será que eu fiz certo no culto? Eu fui lá para buscar uma bênção e no fim busquei uma luta, né? Quantas vezes a pessoa, às vezes, passa por isso, amém, até mesmo dentro da igreja, até mesmo o pastor, né, pode falar coisa, aleluia, né, que se ele fala naquilo que ele sabe, ele vai trazer uma luta, mas se ele fala aquilo que ele não sabe, Deus vai trazer uma palavra. Olha, ele não está falando algo, aleluia, que está falando comigo, porque só Deus sabe o que eu estava pensando, e Deus fala, irmão, amém, o nosso pensamento, porque só Ele, aleluia, é que conhece o nosso pensamento, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus não é morta, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada aguda de dois fios. Ela penetra, aleluia, divide, separa, amém. A palavra de Deus faz isso. E nós sabemos que a palavra de Deus, amém, estava onde? Na boca de Deus. Quando eu não tinha muito entendimento, lendo o livro de Apocalipse, eu ficava intrigado assim. Eu ficava intrigado pensando, como é que Jesus veio no cavalo branco, e que espada aquela que ele tem na boca? Que espada aquela que ele tem na boca? Será que é uma espada aguda, né? Uma espada com um fio? Que coisa isso aí? Como é que pode isso aí, né? Porque o livro de Apocalipse é o livro do símbolo, né? Como é que pode ser um homem com a espada na boca? E depois, aleluia, louvado seja Deus, eu creio que em Hebreus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, nós podemos até ver, bem rápido aqui, né? Não é difícil de ver isso. Hebreus, capítulo 4, versículo 12, vamos ver aqui então, diz assim, olha aqui, porque a palavra de Deus é viva, amém, e eficaz, amém, e é mais penetrante do que qualquer espada de dois fios, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e médulas,
e apta para discernir pensamento e intenções dos corações. Quem é esse, irmão? A palavra de Deus. Por isso que você vê na Bíblia Sagrada, aleluia, o Senhor Jesus Cristo discernindo os pensamentos, amém, do coração das pessoas. Você pega as pessoas pensando, né? Vamos dizer assim, aleluia, em certa ocasião, aleluia, Jesus fez um grande milagre. E milagre para Jesus é coisa muito simples e fácil. Para nós, ai meu Deus, mas para Deus, fácil, acontece. É assim que funciona com Deus. Haja e ouve. Amém? Aleluia. Ainda tem gente aí. Aleluia! Glória a Deus! Aparece. Aleluia. E então, né, irmão, Jesus estava ali, e a multidão estava, e não tinha como as pessoas levar a pessoa doente até Jesus. Esse é o problema, muitas vezes, né? Às vezes a pessoa tem doença, tem dificuldade para chegar até Jesus. Mas quando se tem fé, vence a barreira, vence o obstáculo e segue em frente. Porque a bênção é maior do que as barreiras e o obstáculo. E eles tinham uma doença, aquele homem não podia caminhar e não tinha como chegar até Jesus. Eles foram por cima do telhado e desceram aquela cama, padiola, até onde Jesus estava. E ali estava agora aquele homem doente, e Jesus vai e diz para ele: filho, perdoados estão os teus pecados. E aquelas pessoas na sua mente, mas quem é esse homem, né, que pode perdoar pecados? Só Deus pode fazer isso. E Jesus então falou o que sai na mente dele. Só Deus sabe o que está na mente de cada um de nós, irmão. Aleluia. Por isso que no profeta eles achavam que o irmão Branham, amém, ele tinha, vamos dizer assim, né, esse negócio de telepatia, né, que ler a mente, né? Não, aleluia. Ele simplesmente, irmão, aleluia, não aceitavam que Deus, amém, podia e pode estar em um homem discernindo os pensamentos das pessoas. Aleluia, louvado seja Deus. E, irmão, Deus sempre foi assim. Aleluia, me recordo, amém, de um homem chamado Jeroboão. Jeroboão foi o rei que governou as 10 tribos de Israel quando houve a separação. E naquele tempo tinha o profeta Eliseu. Aleluia, louvado seja Deus. E quando aquele homem teve o seu filho doente, ele disse à mulher dele: olha, você vai lá no profeta Eliseu lá, e ele vai te falar qualquer coisa para ti. E a mulher pegou e se foi até onde estava esse profeta. Quando, irmão, ele botou, a mulher colocou o pé, aleluia, colocou o pé na casa de Eliseu. Eliseu disse: entra, mulher de Jeroboão. Como é que Eliseu sabia, amém, sobre ela? Não era Deus, irmão? Então, por isso, sempre foi o Espírito Santo. E Deus sabia, irmão, aleluia, por qual motivo que ela vinha ali. E Deus falou para ela o motivo que ela vinha, ao estado ali, porque Deus conhece nosso coração, nosso pensamento, nosso caminhar, nosso levantar. Deus conhece tudo. Então, né? Aleluia, louvado seja Deus. Então, assim, quando temos o Espírito, quando nós temos o Espírito, olha, irmão, quando nós temos o Espírito, aleluia, amém, você tem amor. Quando você tem o Espírito Santo, você tem amor. Ah, irmão, eu tenho o Espírito Santo. Não, irmão, se você tem o Espírito Santo, o sinal que você tem o Espírito Santo é que você tem amor. Aleluia. Porque a Bíblia é muito clara quando diz assim, ó, o amor de Deus, não o amor da carne. Para ter o amor da carne, amém, você não precisa ter o Espírito Santo. Para você ter o amor da carne, você não precisa ter o Espírito Santo. Porque você já nasceu na carne, e a carne são frutos da carne.
Então, quando você nasce do Espírito Santo, a Bíblia diz assim, ó, o amor de Deus está derramado em nossos corações. Olha bem, olha onde o amor de Deus está derramado. O amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos tem sido dado. Pelo Espírito Santo que nos tem sido dado. Aleluia. É Deus que nos dá o Espírito Santo. Aleluia. Você sabe que houve no tempo de Pedro, aleluia, existiu um mágico, amém, chamado Simão. Simão, o mágico. E quando Filipe foi em Samaria, ele começou a ganhar as almas lá, e entre as almas que ele começou a ganhar e evangelizar, apareceu um Simão mágico. E então, aleluia, ele queria ter o Espírito Santo. Aí ele falou com Pedro e os demais, olha, amém, ofereceu dinheiro para receber o Espírito Santo. E Pedro dizia, o teu dinheiro seja para a tua condenação. Viu, irmão? O teu dinheiro seja para a tua condenação. Porque pensasse em comprar os dons de Deus por dinheiro. Não se compra nada de Deus com dinheiro. Tudo é de graça. Tudo é de graça, irmão. Aleluia. Por isso é a mensagem sem preço e sem dinheiro. Isaías diz, vinde comprar sem preço, tudo é de graça. Cura é de graça, libertação é de graça, vida eterna é de graça, tudo é. Por isso que, amém, está escrito, a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Se hoje, irmão, nós estamos desfrutando dessa grande graça, aleluia, é por Jesus Cristo. Ele é a graça. Moisés deu a lei e ninguém cumpriu a lei. Aleluia. Ninguém cumpriu a lei. Todos pecaram. A única pessoa, irmão, que cumpriu toda a lei foi o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Ele até disse, não, eu vou quebrar a lei porque fui eu que dei a lei, eu vou quebrar a lei, né? As pessoas fazem lei, fazem ou não fazem lei? Quantas leis existem aí, as pessoas obedecem a lei, quebra a lei, quebra a lei, dia e noite, mas ele fez a lei e ele cumpriu toda a lei. Então, o amor, irmão, aleluia. Quando se tem o Espírito, se tem amor. Então, eu tenho o Espírito Santo, mas veja, olha para si mesmo, se realmente você está amando. Amar, irmão, o Senhor nos ensinou. Amar aquele que nos ama é muito fácil. Querer bem aqueles que nos quer bem é muito tranquilo. Mas amar aquele que não te ama, amar aquele que não te quer, que não gosta de ti, eu não posso nem enxergar esse homem, tem pavor desse homem. Será que você consegue amar essa pessoa? Será que você consegue? A minha pessoa, só eu olhar a pessoa, eu fico irritada. Me lembro, em uma certa ocasião, uma certa mulher que morava perto de casa, ela dizia para Ana, eu não sei o que eu não sei o que eu tenho, eu não sei o que eu tenho contra ti, então eu não gostava nem de olhar para Ana. Eu tinha uma coisa que, eu estava no espírito errado, né? Então, amém. Quando você está no mesmo espírito, tudo se une, não é verdade? Quando você está no mesmo espírito, tudo se une. Mas quando a pessoa está no espírito errado, você não tem como você se unir. Não tem como você unir luz e treva. Tem como unir luz e treva? Bom, se você consegue unir luz e treva, então você consegue unir o bem e o mal. Então você consegue fazer isso, mas não tem como fazer isso. Isso, irmão, é praticamente impossível. Unir luz e treva, né? Então, a primeira coisa é o amor. Aleluia. É a coisa principal, amém, para cada um de nós. Porque se você parte do princípio, Deus é amor. Não é Deus tem amor. Ter amor é uma coisa. E ser amor é outra coisa. Então, Deus é amor. Então, Senhor, nos enche desse amor. Então, o amor é benigno, né? É longânimo. Aleluia. Diz a Bíblia, aleluia, que ele tem domínio próprio, né? E não a pessoa
violenta, irada, brava, irritada, né? Aleluia. E você veja que, aleluia, todas essas coisas, né, que a pessoa se irrita, fica brava, fica furiosa, os outros, né, o pavio curto, né? E claro, eu sou pavio curto. Bom, então eu tenho que pedir para Deus apagar esse pavio, porque esse pavio curto aí não vai longe. Né? Se estoura, qualquer coisa fica irado, fica bravo, ou não aceita, né, irmão? Aleluia. Aleluia. Tem pessoas que eu não aceito. Aleluia. Mas quando você tem amor, você aceita. Aleluia. Se você vê uma pessoa progredindo, né, avançando, você ora, Senhor, abençoa ele. Né? Você não busca o mal dele, né? Porque você tem amor. Aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. Né? A gente podia falar tanta coisa, né, sobre essas coisas. Aleluia, porque cada dessas coisas. Aleluia. Vamos ver aqui, né? Sobre o que o amor faz. Né? Aleluia. Olha aí, ó. O amor é sofredor. O amor é sofredor. Você conhece alguém que teve realmente essa coisa que eu aqui? Eu sei uma pessoa, irmão, que realmente tinha isso aqui, ó, sofredor. Isaías capítulo 53 diz que Jesus sabia sofrer. Hoje, aleluia, qualquer coisa nós, meu Deus, será que é só comigo? Será que é só eu? Será que não tem algum outro aí para sofrer desse jeito? Não, mas era ele mesmo, irmão. Amém. Jesus tinha que passar por tudo para ser o quê? Para ser um exemplo. Para que quando nós passamos, amém, por até a enfermidade, o problema, né, familiar, e sofremos com aquilo, né, é filho, né, é marido, tantas coisas que fazem a pessoa sofrer, né? Então nós sabemos que Jesus Cristo, né, também passou, amém, por tudo isso que nós passamos. Não, Jesus não passou, não, passou sim, irmão. Aleluia. Amém. Se você olhar para Jesus, você vai ver, amém, que Jesus levou, amém, um grande peso sobre ele, né, irmão? Jesus levou, amém, sobre ele um grande peso. Aleluia. Pessoal, olhando por cima assim, ele era, vou dizer assim, Jesus era o homem dos milagres, né? Não, Jesus não era somente o homem dos milagres que ele é, mas ele era o homem que sabia sofrer. Ele sabia levar a carga sobre ele. Aleluia. Muitas vezes nós reclamamos a nossa carga, o nosso peso, mas Jesus nos disse que o seu fardo é leve, e o meu jugo é suave. Ai, que peso essa cruz, não é verdade? Levando. Mas Jesus, irmão, levou a sua carga, levou o seu peso do mundo todo sobre si. Aleluia. Né? O homem, amém, que foi marcado, aleluia, como um filho legítimo, amém, samaritano, aleluia. Você sabe que aquela parábola do samaritano, que passou o sacerdote, passou o levita e depois passou o samaritano, aquilo ali é tipificado em Jesus Cristo, porque Jesus também foi chamado de samaritano também. Aleluia. Porque foi o samaritano que pagou a estalagem e colocou azeite ali, né, sobre aquela pessoa que estava doente. Lembrando que aquilo ali era um tipo de cura e salvação. Então, aleluia. O homem sofredor levou sobre ele mesmo toda aquela coisa que ele passou. Aleluia. Sendo difamado, caluniado, Jesus foi desprezado, Jesus foi rejeitado, veio para o que era seu e os seus não receberam. Tudo isso ele levou. Já pensou? Você ir para um certo lugar, onde você achava que a pessoa ia te receber de braços abertos, pelo contrário. E, a caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa. Você já viu um amor, irmão,
que tem o Espírito Santo ser invejoso? Se ele é invejoso, ele não tem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não tem inveja. Pode, até onde eu sei, que o Espírito Santo tenha ciúme. Que a Bíblia diz que o Espírito está em vós em ciúme, entendeu? Aleluia. Mas invejoso não. Porque Deus quer que você ame Ele. Deus quer que você adore Ele. Que você foi feito para amar a Deus. Você foi feito para louvar a Deus. Você foi feito para servir a Deus. Então, aleluia. Deus não quer que você, aleluia, se vá para outro lugar, né? Então, aleluia. Benigno, invejoso, caridade. Caridade não trata com indecência. A caridade não trata com leviandade. Não se ensoberbece, né? Eu sou, eu faço, eu isso, eu aquilo, né? Tu sabe que quando você é cristão e você recebe o Espírito Santo, há em nossa vida uma grande matança do lado, né? Eu isso, eu faço, eu aconteço. Se eu não vou, se eu não fiz, não vai acontecer. Se eu não tiver, se eu não estava lá, não estava bom. Não, isso tudo é soberba. Nós cristãos temos que aprender daquele que nos ensinou. Porque Jesus disse: aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Manso, humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas. Então, irmão, não existe lei para os que estão em Cristo. Então, né? Aleluia. Quando essas coisas aqui, ó. Não se pode indecente, não busca seu interesse, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha. Aleluia. O amor nunca falha. Amém. O amor, irmão, aleluia, é a base da vitória. Quantos de vocês já ouviram o profeta falando que ele vencia os demônios só com amor? O diabo não tem amor. O diabo tem ódio. Se ele pudesse, ele te matava, te destruía, te arrasava, te colocava lá embaixo. Que essa é a natureza dele. Então, quando você vê essas coisas acontecendo no mundo, então você sabe de onde vem. Isso vem do diabo. Roubar, matar e destruir. Vê a pessoa lá embaixo, vê a pessoa na desgraça, vê a pessoa na miséria, vê a pessoa na fome. Nada disso é Deus. Deus quer que você seja alegre, Deus quer que você seja feliz, Deus quer que você vença, aleluia, as provas que você tem que passar. Amém. Deus está sempre ao teu lado. Ele prometeu estar conosco todos os dias. Aleluia. Ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Se é uma coisa, irmão, que você pode colocar no teu coração: Deus está presente na minha vida. Deus está presente na minha casa, no meu lar. Amém. Se você quer, amém, ter um lar, aleluia, abençoado e cheio de Deus, então busque o Espírito Santo. Porque aonde, aleluia, amém, o Filho de Deus está, ali também está uma pequena parte do Espírito Santo. Aleluia. Amém? Então, se você não tem, ora para Deus: Senhor, eu quero mais de Ti, né? Eu quero mais do Teu Espírito. Eu quero andar contigo, amém, corretamente. Aleluia. Fazendo o que é certo. Aleluia. E ouvindo, Senhor, amém, a Tua resposta, amém, a minha oração. Porque, irmão, nós estamos numa grande batalha. E não se vence essa batalha sem Deus. Não se vence a batalha sem o Espírito Santo. Por isso que há uma grande diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Aquele que não serve a Deus é porque ele não tem o Espírito Santo. Porque os filhos de Deus, aleluia, obedecem a Deus. E os que não têm o Espírito Santo não obedecem a Deus. Por isso
Está escrito, e então outra vez mostrarei a diferença entre aquele que serve a Deus e que não serve a Deus. Então, quando você tem o Espírito Santo fala com você. Se aquilo que, aleluia, está errado, aleluia, Deus fala com você. Olha, isso não me agrada. Isso me agrada. Isso não me agrada. Amém. Deus não se agrada quando nós falamos mal do nosso irmão. Aleluia. Porque muitas vezes a gente fala e a pessoa até fere as pessoas. Né? Eu me recordo de uma pessoa que, uma vez eu ganhei para Jesus, não sei onde é que ela está agora. Aleluia. E as pessoas diziam, falaram da pessoa, né? aquela escabelada, né? E quem sabe ela não penteava o cabelo direitinho, né? Como as irmãs queriam, né? Irmã, o irmão, não fala do teu irmão, não fala do teu irmão, porque você vai afastar o teu irmão e a tua irmã, além do teu companheirismo e também, quem sabe, da igreja. Aleluia. Fala de bem dela, diz dela, olha, como tu está bonita, como tu está maravilhosa, oh, mas que vestido bonito, e esse sapato, onde é que tu comprou? Tu dá o nome da loja lá, tá vendo? A mim fala palavras boas, não fala palavras que entristecem a pessoa, porque você não vai ganhar falando coisas, aleluia, que às vezes a pessoa está errada, às vezes a pessoa, né? Esse dia eu estava pensando, né? E as minhas calças estavam tudo mal, puxado para cima e para baixo, tudo desarrumado, naquela hora que eu me arrumo agora. Eu pensei assim, eu estou que nem o Fabiano, todo puxado para cima e para baixo. Não, meu irmão, aleluia, né? Amém. O que as pessoas gostam de ouvir são palavras boas, palavras que te estimulam, que te animam, não te colocam, a pessoa já está para baixo, né? Coloca mais para baixo, ainda pior ainda. Em vez de você ganhar a pessoa, você está colocando a pessoa para fora. Então, irmão, amém. Eu penso que essas coisas, né? Aleluia. Estamos encerrando, meu irmão. Aleluia. Quem anda no Espírito, anda com Deus e sabe para onde vai. Aleluia. Porque é Deus que dirige as pessoas. Porque, aleluia, o caminho do justo, é Deus que faz o caminho do justo. Aí a pessoa diz, está tudo errado. Está tudo errado, irmão. Tudo errado para você, tudo errado para mim. Mas, aleluia, vamos ver se está errado para Deus. Não faça julgamento. Simplesmente ore, que a resposta, quem dá é Deus. Quem sabe é Deus. Quem viu as coisas acontecer é Deus. Antes que qualquer coisa viesse a acontecer, aleluia, em nossas vidas, Deus já sabia. Por quê? Porque Ele é infinito. Ele é infinito, Ele sabe tudo, Ele conhece tudo. Então, creia nesse Deus. Anda, amém, na presença desse Deus. Faz como Deus diz. Aleluia. Busca o Espírito Santo. Aleluia. Porque, irmão, o Espírito Santo vai te mostrar para você como você vai andar em sua presença. Amém. Deus tem o padrão, tanto do homem quanto da mulher, para andar em sua presença. Amém. Amém. Como é que eu posso agradar a Deus? Como você pode agradar a Deus? Você quer saber como você pode agradar a Deus? Irmão, não tem nenhum mistério. Não tem nenhum mistério. É só seguir o que Deus escreveu na sua palavra. Seja homem, seja mulher, que andar bem, anda na palavra. Que Paulo diz, o que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei. Se a Bíblia fala que a mulher deve usar o seu cabelo comprido, que a mulher deve usar o seu vestido com pudor e essência, aleluia. Amém. Que a mulher não pode usar certo tipo de sapatos, porque não é corretamente, porque isso está contra a palavra de Deus. Irmão, amém, nós estamos aqui, é porque nós estamos caminhando para o céu. Amém. Porque se nós quiséssemos caminhar para o inferno, nós não estaríamos aqui. Nós estaríamos no campo de futebol, ou algum boteco, algum bailão. Nós não estaríamos na igreja ouvindo a palavra de Deus. E se você quer ouvir a palavra de Deus,
leia a Bíblia, porque toda a Bíblia é a sua palavra. Aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem vida eterna. Então, Senhor, me enche do Espírito Santo, me dá mais de Ti, Senhor. Amém. Que eu possa obedecer meu marido, aleluia. Que eu possa obedecer meu pai, obedecer minha mãe. Amém. Que eu possa, amém, cumprir, amém, com o meu patrão. Amém. Simplesmente procurando andar cada dia correto com Deus. Porque o que você semeia coisa boa, você vai colher a coisa boa. E se você semeia mal, você não vai colher coisa boa, porque isso seria contrário ao que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Que a árvore boa dá fruto bom. Então, se a pessoa recebe o Espírito Santo, aleluia, se ele recebe o Espírito Santo, é um sinal que a árvore boa, qual é a árvore boa? A árvore da vida, Jesus Cristo, está dentro dele. Então, como a árvore da vida, a árvore boa, vai dar uma coisa, um fruto mau? Não. Então, se há um fruto mau naquela pessoa, então a árvore boa não está plantada ali. É preciso dar semente para plantar uma árvore. E a palavra falada é a semente original. Qual é a palavra falada? Deus. Qual é a palavra falada? Deus. Qual é a palavra falada? Deus. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Aleluia. Então é isso que o Espírito Santo, amém, através da sua palavra, irmão, para colocar em nós a boa semente, para darmos o quê? Amém. Para sermos o quê? Árvore de justiça e plantação de Deus. Amém? Aleluia. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe os irmãos. Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. Quarta-feira nós temos culto aqui. E domingo, sábado e domingo, novamente, se Deus quiser, ministrar. Amém? Amém. Quantos irmãos estão precisando de oração? Amém. Amém. Eu preciso. Amém. Cada dia mais. Vamos fechar nossos olhos. Querido Deus, amado Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, por esse domingo de manhã e por essas palavras de vida eterna que Tu nos tem concedido, Senhor, para falar, Senhor, e para ouvir, para que os irmãos recebam e levam, Senhor, com eles, essa palavra de eternidade, porque as palavras do homem passam, Senhor, mas a Tua palavra jamais passará. E Tu és o mesmo, Senhor, ontem, hoje e eternamente. Senhor, olha cada mão que nessa manhã levantou neste lugar, Senhor, que sejam cada vida, cada alma, receba a Tua bênção. Se há doença, se há enfermidade, Senhor, são problemas, e tudo, Senhor, nós colocamos nessa manhã, ó Senhor, diante de Ti, que cada pessoa receba a bênção, Senhor, receba a graça, receba a libertação, receba a cura. Quem sabe quantos nessa manhã, Senhor, vieram doentes nesse lugar, mas pela fé, em nome de Jesus Cristo, nós estamos, Senhor, crendo que vão sair daqui, Senhor, melhor do que entraram. Ó, meu Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Aleluia. Então, irmão, por essa oração, nós estamos despedidos em nome de Jesus Cristo. Leva tu contigo